Fala, povo! Sou o Bispo, Data Engineer. ah, Hoje eu quero falar sobre três principais ferramentas na área de dados, certo? Então, essas ferramentas são muito essenciais, desde iniciantes até pessoas já avançadas na área. Então, a gente vai começar pelo Apache Spark. Então, o Apache Spark é uma ferramenta de Big Data. Hoje, nesse cenário atual que a gente vive, Big Data é tudo. Tipo, a quantidade de informação que a gente está gerando a cada segundo é enorme. Então, o que é Apache Spark? O Apache Spark é uma engine de processamento de dados de larga escala, projetada para ser rápida e distribuída. Diferente do Hadoop, que era uma versão antiga do Apache Spark, MapReduce, o nome dele é Hadoop, MapReduce, ele processa tudo em memória RAM. Então a Apache Spark processa em memória RAM, o que faz ela ser mais rápida. 100 vezes mais rápida que o Hadoop, que é uma versão antiga que processava em disco. E onde ele é usado? Ele pode ser usado localmente no seu computador ou em clusters, por exemplo, na AWS, o Google ou Azure, que é as três principais AWS clouds, no caso, principais clouds da atualidade. Certo. E quais são as integrações do Spark? Ele se conecta facilmente em banco de dados, com o Kafka. O Kafka ele é utilizado para extrair dados. Então, imagina você está numa rede social e você quer trazer esses dados. O Kafka serve para isso. É outra ferramenta muito importante da Apache. Muitas ferramentas você vai ver que tem a Apache no nome, é uma organização muito famosa que mexe com dados. Maravilha. Delta Lake, então ele tem muita conexão com o Delta Lake S3, que é a AWS, e até com Pandas do Python, o famoso Pandas para manipular dados. E na engenharia de dados, o Spark é o motor de transformação de dados em larga escala. Ele é muito usado em ETL e análise de machine learning. Então, em machine learning, a gente vai usar Big Data várias vezes, porque a gente tem que treinar nossos modelos, né? Então, a gente vai usar o Spark para trabalhar com esses grandes conjuntos de dados. E quais são os concorrentes do Apache Spark? Os concorrentes são o Apache Flink, o Dask, o Presto e o Hadoop. Ah, que é ainda utilizado em alguns cenários. O Apache Spark, o Hadoop, foi uma versão anterior do Apache Spark, vamos dizer assim, né? Maravilha. Então, o Apache Spark, resumindo tudo, é uma ferramenta de Big Data, muito utilizada hoje em dia por conta do seu processamento e é isso. Agora a gente vai pro Databricks, muito famoso, conhecido aí. Já vou falando que o Snowflake é um concorrente do Databricks. Então, o que é o Databricks? O Databricks é uma plataforma unificada de dados baseada em Apache Spark. Então, tá vendo o Apache Spark aqui? O Databricks é baseado em Apache Spark. Ela oferece um ambiente colaborativo para cientistas e engenheiros de dados que trabalham com Big Data, ETL, Machine Learning e BI. Então, se você trabalha com ETL, Machine Learning, Big Data e BI, Databricks é muito importante. Então, por trás do pano, o que, que o Databricks faz? O Databricks, ele roda sobre a parte par, como eu tinha falado, mas adiciona camadas de automação, orquestração, que é muito importante em ETL, segurança, versionamento de código, Delta Lake e formato otimizado de dados. Então, é isso. Notebooks colaborativos como o Jupyter Notebook e integração nativas com nuvem. Então ele roda em cluster, ele roda na nuvem. Maravilha? E onde ele é usado? Roda diretamente na nuvem, o Databricks Cloud Platform, como eu tinha falado, ele roda na nuvem. Ele é entregado também com AWS, Azure e Google Cloud. Novamente, as três principais grandonas da área. Ah, e E você escreve código Python, SQL, Scala e R direto no notebooks. Então, o notebook Jupyter Notebook, o tão famoso Jupyter Notebook, né? Que é meio que uma IDE, vamos dizer assim, para que deixa blocos de código. Então, a gente é mais fácil de organizar. Esse é o Jupyter Notebook, comentando sobre. E quais são as integrações do Databricks? O Databricks se conecta com Power BI, Tableau, o Machine Learning Flow, o ML Flow para Machine Learning, obviamente. O Kafka, o famoso Kafka.
tá vendo? Para trazer nossos dados. Delta Lake, Snowflake, lembra que eu falei dos concorrentes? Snowflake, MongoDB, o MongoDB já é NoSQL, então dados não estruturados. Por exemplo, do banco de dados, a gente tem dados estruturados, então os dados se conectam. MongoDB é NoSQL, não estruturado. Tá, na engenharia de dados, ele é uma plataforma all-in-one, o que facilita o desenvolvimento, teste e deploy para pipelines de produção com governança e performance. Então, all-in-one significa tudo em um. Tudo em um. Então, ele tem várias coisas em um só lugar. E quem que é os concorrentes? Novamente, Snowflake, o Snowflake muito famoso e conhecidos aí também na área de dados, o Google BI Carrier, Amazon Redshift famoso, e o Glue, mais o Glue, Redshift mais o Glue, e Azure Synapse Analytics. Maravilha. Esse é o Databricks, famoso e bem falado Databricks. E, por último, a gente vai falar do Apache Airflow. Lembra que eu falei que a gente que tem várias ferramentas na área de dados que tem o Apache? Então, o famoso e bem falado Apache Airflow. Então, o que o Apache Airflow faz ele é uma ferramenta de orquestração de pipelines de dados. Então, ele não processa dados, mas ele agenda, coordena e monitora as tarefas que fazem esse trabalho. Então, ele, relembrando, ele agenda, coordena e monitora. Por trás dos panos, o que acontece por trás dos panos? A famosos drags, Director Acyclic Graphs, escritas em Python. Então, a gente muitas vezes escreve, ou a maioria das vezes escreve em Python, os códigos do Airflow, e cada drag é um fluxo de tarefa. Então, então a gente tem várias tarefas, por exemplo, extrair dados de várias fontes, por exemplo, a gente tem que pegar a API, depois de pegar a API, a gente tem que trazer esses dados, depois de trazer esses dados, a gente tem que disponibilizar em CSV, por exemplo. Então é isso que a Apache Flora, as tasks faz. Então cada task é uma tarefa, uma mini tarefa, e esse conjunto de tasks forma um drag, acyclic graphs. Por que esse nome, drag? Ele funciona como em programação. Em programação, a gente não executa o código primeiro e depois a gente executa outro. Então, ele segue uma cadeia de comandos e para executar o nosso ETL, certo? Então, eles são escritos em Python, é um fluxo de tarefas com dependências entre si. Então, dependências entre si, novamente, significa que eles dependem uma tarefa, depois outra, depois outra. Então, eles seguem uma ordem nas tarefas, tá? Então, você define quando, então o horário, o dia, quantas vezes, se vai ser todo dia, se vai ser a cada uma semana, cada um mês, um ano. Então, e o Airflow garante que tudo execute na ordem certa. Maravilha. Onde é usado? O Airflow pode ser usado localmente com Docker, por exemplo, em servidores próprios, ou usando o Cloud Composer, como o Google, a AWS ou Astronomer. Maravilha. E as integrações do Airflow? Então, o Airflow conecta-se praticamente com tudo. Tudo o Airflow se conecta. Essa ventoinha aqui, tá vendo essa ventoinha? Essa ventoinha é maravilhosa. Então, vamos lá. O Airflow conecta com Spark, Big Data, Databricks, então, trabalho colaborativo, BigQuery, S3, Redshift, Snowflake, Python scripts no Python, APIs e etc. Então, o Snowflake é muito poderoso para ETL, entende? Orquestração de pipeline. Então, pô, se você quer ir para a área de pipeline, você vai ter que aprender Airflow. Não tem como fugir do Airflow. E ele atua como o cérebro do seu pipeline, coordenando cada etapa do fluxo de dados com logs, muito famosa, retrieve e agendamento. Concorrentes, a gente tem um Prefect, a gente tem um Dagster, o Luigi e o Azure Data Factory, certo? E essas ferramentas são essenciais para o dia a dia de um engenheiro de dados. Então, resumindo tudo, o Apache Spark é o motor,
então é um motor, principalmente Big Data. O Databricks é a plataforma de trabalho e o Airflow é quem orquestra tudo. É o cara, sabe, numa ópera, é o cara que coordena a banda. É o Airflow. Maravilha. Entender esses conceitos, essas ferramentas são essenciais para você entrar na área de dados. Maravilha? Essas três ferramentas essas três ferramentas são essenciais para qualquer engenheiro de dados. Então a gente pode pensar que o PySpark para Big Data é o motor, o Apache, o Databricks é a plataforma de trabalho, então onde você vai trabalhar meio que sua ideia, e o Airflow é quem orquestra tudo. É como se fosse o... Respira. Então, essas três ferramentas são essenciais para o dia a dia de um engenheiro de dados, onde o PySpark para Big Data é o motor, o... Porra, tá, relaxa. Não, porra, relaxa o caralho, mano. Do think about the days. Tá, vamos lá. Então, se você quer se tornar um engenheiro de dados, ou já é, então essas três ferramentas são essenciais para qualquer engenheiro de dados. Por quê? A gente pode pensar que o Apache Spark é o motor, então para Big Data, grandes conjuntos de dados. O Databricks é a plataforma onde você vai trabalhar, onde você vai visualizar e trabalhar com a sua equipe. E o Snowflake é o orquestrador. Pensa que ele é o maestro de uma música clássica. Ele vai coordenar tudo. E então essas três ferramentas são essenciais para qualquer data engineer. Você às vezes compreender o conceito dessas ferramentas, você já possibilita você ir para os concorrentes. Talvez a empresa que você trabalhe ou a empresa que você vai se candidatar, não é exatamente essas ferramentas, porém, os concorrentes fazem basicamente a mesma coisa. Eu sou o Bispo, estudante de engenharia de dados, e deixa o like se você gostou do vídeo. Esse foi o resumo das três principais ferramentas de um engenheiro de dados, e tamo junto.